por causa do pecado. Resolveu, vamos embora, almoço? Fácil assim ou não? Não. Mas é verdade. Mas não é fácil assim. Eu quero dizer que eu acho, e com alguns outros autores que concordam comigo, que normalmente esse dilema vem de dois grandes grupos. Um deles, um problema intelectual, como uma curiosidade filosófica. As pessoas veem que o mal existe e precisam lidar com ele. Se Deus é bom, como o mal existe? Então esse é um lado. Mas eu também acho que talvez esse seja o grupo que nós precisamos ter mais atenção e cuidado, é esse grupo aqui. Um problema existencial, com uma dor profunda na vida da pessoa, que existiu na vida dela. Deixa eu dar um exemplo disso. Pode ser alguém intelectual que já pensou sobre o sentido da vida e não encontrou filosófico. Mas pode ser alguém que perdeu um filho com 2 dias de vida e não conseguiu interpretar como Deus deixou isso acontecer. Pode ser alguém que tem 8, 10 anos de idade, que perdeu o pai e a mãe num acidente de carro, ficou sozinha, foi parar num abrigo, e a vida foi muito difícil, e não consegue acreditar que Deus existe porque ela sofreu muito. Você consegue perceber que são dilemas diferentes? E que mais do que uma argumentação a gente precisa ouvir uma pessoa? Consegue entender isso? Faz sentido o que eu estou falando? Concorda comigo? 3 respostas comuns sobre o problema do mal. Primeiro, Deus não existe. Se o mal existe, não é possível que Deus exista. Outra resposta possível é... vamos lá. Comentário sobre a minha afirmação. Não existindo Deus, o problema do sofrimento deve ser compreendido dentro da natureza e da história, sem nenhum recurso à transcendência, seja usado para explicar, seja para melhorar ou superar. Na perspectiva ateísta ou agnóstica, o ser humano está sozinho, e sozinho tem que se virar, não há conforto para ele. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Se Deus não existe, como é que a gente explica o mal? Ele simplesmente acontece. É ao acaso. E como é que alguém é consolado do mal? Se vira. Tá bom? Com a ajuda de alguém, sozinho, mas basicamente é isso. Outra opção possível, além de Deus não existe, Deus existe, mas errou ao criar o homem. Como seria Deus existe, mas errou ao criar o homem? Alguns ateus vão dizer que Deus é injusto, algumas atrocidades. Então Deus tinha um plano, mas o plano deu errado. Então as pessoas sofrem por isso. E ele não consegue resolver. Deus não é forte o suficiente para resolver. Uma terceira possibilidade comum é: Deus existe, mas não é amoroso a ponto de evitar o sofrimento. Deus não se importa. Quer Deus exista, quer Deus não exista, ele simplesmente não se importa. Quais são os problemas com essas afirmações? Não só nas questões bíblicas, mas imagina que você não crê que Deus existe. Como lidar com essas possibilidades? Como você explica o mal se Deus não existe? O mal é uma coisa humana, mas como é que a gente avalia o que é mal e o que não é? Crianças morrerem com 2 dias é mal? Baseado em quê? No nosso senso de justiça. Vem da onde? Então a gente fica no ciclo eterno, entendeu? Porque, por exemplo, quando uma formiga morre com 2 dias de vida, a gente se importa menos. Deveria se importar menos. Né? Não sei se você já fez um velório de formiga. Mas quando uma criança morre com 2 dias de vida, isso dói mais. Por quê? Quem foi que disse que a vida humana vale mais que uma vida formigal? Se Deus não existe, quem disse isso? Faz sentido porque algumas pessoas amam mais os seus pets do que as pessoas às vezes? E quem foi que disse que a vida de um pet vale menos do que um ser humano? Por que os direitos humanos preservam a vida humana? Sabia que quem criou os direitos humanos vem de uma cultura cristã? Porque entende aquilo que se disse ontem, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a vida humana precisa ser preservada mais do que
um bichinho. Eu vou respeitar você se você é um vegetariano vegano, embora você esteja errado, brincadeira. Mas esse é um argumento, por exemplo, de que alguém vai dizer, por que a gente come carne? A gente deve preservar a vida da vaquinha, por exemplo. Porque a vaca também é um ser vivo. Legal. Mas quem é que disse que a vaca é menos valiosa do que o ser humano? Tem que vir de algum lugar. Por onde a gente começa? Aqui, ó, ainda sobre o meu ponto, né? Embora a Bíblia afirme que Deus é amor, não pode haver amor nele se fosse bondoso, não permitiria um mal tão avassalador, especialmente sobre inocentes. A gente tolera o mal quando é alguém culpado, certo? Mas como é que a gente tolera o mal de uma criancinha que não fez nada? Por onde começar então? Primeiro, precisamos entender a natureza do sofrimento. Segundo, Deus permite o sofrimento ao conceder liberdade ao ser humano. Aí, vamos voltar aqui. Primeiro, de onde vem o sofrimento? Quem foi que gritou lá no fundo? O pecado. Nós entendemos sim que surge do pecado. Quando isso começou? Quando Adão pecou, Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo. E com ele, a morte, as consequências, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, o sofrimento entrou no mundo. E o sofrimento atinge a todos, porque todos, via representatividade de Adão, pecaram. Essa é a conclusão teológica da afirmação. Não concordo, João. Tudo bem. Mas essa é a afirmação teológica sobre isso. Então, as penalidades de Gênesis 3, que alguém lá no fundo gritou que eram pecados, existem. Por exemplo, quais são as penalidades de Gênesis 3? Primeiro, sobre a raça humana. A raça humana morreria. Além disso, sobre a serpente, tem penalidades. A serpente vai rastejar. Lembram disso? Gênesis capítulo 3. Além disso, tem sobre Satanás. Você lhe ferirá a cabeça e ele lhe ferirá... Você ferirá o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Satanás será condenado eternamente. É assim que a gente interpreta esse texto. Porque Apocalipse fala sobre a antiga serpente, que é Satanás, vai ser condenado eternamente. Sobre a mulher. Quais condenações tem sobre a mulher? Dor de parto. E o desejo contra o marido. Briga dentro de casa. E sobre o marido, o homem? Trabalho árduo, quer dizer, já tinha trabalho, o trabalho piora. Eles vão ter que cultivar a terra para poder comer. E fora, mulher briguenta dentro de casa. Brincadeira. Aí, Romanos 6,23 nos alerta que o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando está falando de morte nesse texto, o que ele está falando? Será? Existem 3 aspectos da morte na Bíblia. E pode ser os 3, pode ser um. Mas quais são esses 3? Primeiro, morte eterna. O que seria a morte eterna? Condenação, inferno. Lago de fogo e enxofre. Ficar eternamente longe da presença de Deus. Só usufruir da ira da condenação de Deus eterna. Mas também tem a morte física. O salário do pecado também foi a morte física, não foi? Eles morreriam. Eles não viveriam mais eternamente, não teriam mais acesso à árvore da vida. Então também tinha uma morte física. Mas também tinha uma morte espiritual. O que era uma morte espiritual? Cegueira para com Deus. Não ouviam mais a voz de Deus, dureza de coração. O que o Gervitz vai falar sobre o pecado é: por menor que seja a infração, seja aos nossos olhos, estamos nos rebelando contra a autoridade soberana e a autoridade transcendente de Deus. Falando francamente, o nosso pecado é um ataque à majestade e ao governo soberano de Deus. É uma traição cósmica. O que o Gervitz está dizendo é o seguinte: peraí, mas eu entendo quando um assassino é punido, mas eu não entendo quando uma criança é punida. Mas dentro da lógica bíblica, todos que nasceram a partir de Adão são pecadores. E o fato de pecar não é sobre o ato que eu cometi, mas é sobre a minha condição, certo? É o pecado enquanto condição e culpa que nos afasta de Deus. Logo, o bebê de minutos recebeu a condenação do filho de Adão, certo? E essa condenação é fruto de uma traição cósmica. Então, a punição sobre essa criança de uma morte natural, uma morte eterna, é grande demais? Depende. Se nós olhamos e entendemos que aquela morte é uma morte fruto de uma traição cósmica, qual é a punição que deveria acontecer?
uma punição de tamanho igual e proporcional. Então, dentro da lógica bíblica, a morte e o sofrimento fazem sentido. Não é absurdo. Eu discordo da lógica bíblica. Tudo bem. Mas dentro da lógica bíblica faz sentido. Voltando lá para onde começar. Precisamos entender o sofrimento. Deus permite o sofrimento por conta da liberdade do homem. Nós chamamos isso de livre-arbítrio. Vocês ainda não tiveram antropologia, certo? Não, já tiveram. O professor falou sobre livre-arbítrio? Não falou? Podia ter cobrado ele, né? Se tiver aula de soteriologia, também não. Eu não vou falar de livre-arbítrio aqui, tá bom? Mas, em resumo, não creio que livre-arbítrio é algo que nós temos hoje. Tá bom? Eu creio que nós já temos um arbítrio inclinado pelo mal. Então, o nosso arbítrio é condicionado pelo pecado. Se você levantar a mão, eu não vou responder, tá bom? A gente não vai falar, a aula não é de livre-arbítrio hoje. Eu não estou só me adiantando. Mas, eu creio que nós temos um arbítrio condicionado pela culpa do pecado. Mas Adão e Eva tinham um livre-arbítrio. E por conta disso, quando eles concordaram em obedecer a Deus, nós sofremos as consequências do pecado. Então, tá? É até onde eu consigo ir na nossa aula de hoje. Continuando aqui, além da questão do livre-arbítrio, então é o seguinte: Deus criou a possibilidade do mal, mas não é o autor do pecado. Lembra lá de Tiago, vai dizer: Deus não intenta o mal, nem Ele mesmo faz, não faz ninguém pecar. Deus criou a possibilidade do mal, dando a anjos. Quem são esses anjos? Satanás e os demônios, e também aos seres humanos, o que conhecemos como livre-arbítrio. A possibilidade desses caras caírem e desobedecerem a Deus. Agostinho de Hipona diz o seguinte: o mal não é uma coisa, é a corrupção de uma coisa boa. Está dando para entender aqui? O que ele quer dizer com isso? Quem consegue me ajudar explicando? O mal não existe sozinho, ele é só o bem distorcido. Isso. Então, o mal é autoexistente? Não. Porque o que é autoexistente? Deus. E Deus é inerentemente bom. Então o mal sempre existiu? Não. Porque o mal foi uma consequência pós-criação. Antes das coisas serem criadas, Deus existia? Dentro da lógica bíblica, nós entendemos que sim, que Deus é eterno. Teve uma época que Deus não existiu? Na lógica bíblica, não. Teve uma época que o mal não existiu? Teve. A distorção do bem e do bom é chamado de mal, com L e com U. Então, o mal não é uma coisa, mas o mal é a corrupção de uma coisa. Deu para entender? Comentários, dúvidas, colocações. Você falou que eu entendo o mal na queda, mas e o diabo, o Satanás? Tipo, o coração dele, você acredita que o mal apareceu quando veio a criação e aí naquele momento ele se tornou rebelde? Vocês tiveram satanologia, demonologia? Segundo semestre. Como que vocês entendem que aconteceu a queda de Satanás? Vamos me ajudar com essa resposta aqui. Porque, vamos lá, a queda de Adão e Eva acontece pós-queda de Satanás. Isso estamos alinhados? Certo? Biblicamente falando, Satanás tenta contra Adão e Eva, então provavelmente Satanás tinha caído antes. Beleza. Como será que aconteceu a queda de Satanás? O que eu ouvi é que tinha os anjos do céu, aí Lúcifer teve o inverno de Deus, né? Isso como Deus, e aí ele foi como Deus, e com isso ele foi mandado para o céu. Tá. O que mais? Quando a gente teve uma aula que a gente comentou sobre isso, mas a gente já falou que não sabia exatamente quando que os anjos foram criados, talvez sendo, sei lá, criados junto com a terra, todas as coisas. E, assim, se tivessem sido criados, o pecado ele podia estar ali, mas ainda não estava na vida do ser humano. Tá. O que mais? Possibilidade. Nenhuma possibilidade? Já ouvi falar que quando Satanás usa, vai falar que Deus é só
criação antiga. E aí Deus colocou a esfera de uma recriação de uma criação inicial. Mas não é verdade. Ainda assim, a gente precisa colocar em algum momento da história a queda de Satanás, certo? Se é uma terra nova que a gente está, ou a primeira terra, qualquer coisa assim. Quando aconteceu a queda de Satanás? Eu acho que a gente ouviu em sala, algo parecido, eu posso estar equivocado. Mas Desculpa, não entendi. acho que a gente ouviu alguma coisa assim em sala, eu posso estar errado. Tá. Mas Satanás ele queria ser como Deus. Sim. E quando ele viu que Deus criou um ser à sua imagem e semelhança, isso fez com que ele quisesse corromper esse ser que Deus tinha criado. Tá. Sei lá. Qual é o problema com isso que a gente está lidando aqui agora? Tem muito pouco texto bíblico que fala sobre isso. Os textos principais usados para falar sobre a queda de Satanás estão em Ezequiel 38 e Jeremias 38. Os dois textos bíblicos eles são considerados textos de dupla referência. O que significam isso? Significa que eles estão falando de uma situação pontual que está acontecendo poucos anos ali, Jeremias e Ezequiel, ambos textos de profecia. Eles estão profetizando algo que vai acontecer ali alguns anos depois. E teologicamente falando, muitos entendem que isso aqui também é uma referência para a queda de Lúcifer, lembrando que Lúcifer é um anjo de luz, não necessariamente é o nome do anjo que caiu, a gente não tem essa informação. Então existem praticamente dois textos que falam sobre isso, sobre esta queda especificamente, e todos os outros que apresentam Satanás já falam dele caído. Quando, por exemplo, se não estou enganado, a segunda ou primeira de Timóteo fala que foi o orgulho que é o pecado de Satanás, ele já fala como um pressuposto que aconteceu. Ele não narra quando aconteceu. O que parece ser uma questão houve a criação, o dia 1 lá. Independente de se o dia 1 depois é o dia da renovação, como você mencionou aqui, outra coisa, não é o nosso ponto da conversa. Aí, quando isso aconteceu, se Satanás caiu antes do dia 1, depois do dia 1, entre o dia 2, 3 ou 4, a gente não tem evidências claras, pessoalmente, tem tese sobre isso. É bastante provável que isso tenha acontecido no mínimo antes de Gênesis capítulo 3, certo? Mas não temos muito mais do que isso, porque as evidências de Jeremias e Ezequiel não estão dentro da narrativa de Gênesis, por exemplo. Mas que ele caiu antes do ato da queda, sim, porque ele vai lá e condena. Como isso aconteceu? O que temos de relato bíblico é Satanás caiu, ele se orgulhou de quem ele era, da grandeza que tinha e desobedeceu a Deus. O que de melhor a gente pode explicar filosoficamente, aqui, argumentativamente falando, Deus criou os anjos com a possibilidade de negá-lo. Satanás o nega, junto com 1/3 dos anjos eles caem. João, como é que a gente explica mais do que isso? Não sei. Por quê? Porque a Bíblia só vai até aí. E aí, quando a Bíblia se cala, a gente tem que se calar também. Porque eu não consigo ir muito mais longe disso. A gente pode ficar tentando devagar com as nossas reflexões, e tudo bem. Mas são argumentos pessoais, filosóficos, reflexivos, mas não necessariamente argumentos bíblicos. Tipo assim, eu acho que está muito interessante. O mal não é uma coisa, a corrupção é uma coisa boa. Porém, a corrupção é uma coisa ruim. Sim. Entende? Então, tipo assim, a minha dúvida é difícil explicar na cabeça, mas tipo assim, quando Lúcifer teve inveja de Deus, sim, essa inveja não é uma coisa boa. Não. Mas ele teve. Então, como que a inveja surgiu? Entende? Porque a inveja ela é autoexistente, então? A possibilidade de alguém invejar é um desdobramento da liberdade. Por quê? Deus é infinito. Todo mundo que foi criado, inclusive Satanás e os anjos, são finitos. O Deus é autoexistente. Todos os outros são dependentes. O fato de qualquer coisa ser criada, ser limitada, mostra que as coisas limitadas têm a possibilidade de corrupção. Então Deus não poderia criar uma coisa ilimitada, porque algo ilimitado é só Deus. Deus não pode uma coisa, está vendo aqui? Deus não pode ferir a si mesmo o seu caráter. Porque criar uma coisa que é ilimitada seria criar uma coisa que sempre existiu. Não dá para... É antilógico, é ilógico aqui.
Porque não dá para criar uma coisa que foi criada depois. Porque é o que autoexiste, a gente consegue, em tese, justificar. Mas uma coisa criada já vai ter uma limitação, porque ela não existia antes. Então, o fato de um ser humano existir já é inerentemente provável que ele seja diferente do seu Criador. Porque ele precisa ser menor do que o seu Criador. Porque se ele for igual ao seu Criador, ele é o Criador. Ele é igual ao Criador, exatamente igual. Por isso que quando a Bíblia vai dizer, nós somos semelhantes a Deus, nós não somos Deus. Você não é Deus, eu não sou Deus. Nós somos uma cópia de Deus. E uma cópia bem mais barata nesse sentido, brincando aqui. Então, o fato de os seres humanos serem criados dessa forma limita o ser humano. Então, coloca a gente nessa possibilidade de queda. O mesmo vale para outra pessoa criada, que foi a pessoa que nós chamamos de Satanás. Então, tipo, o pecado e essa confusão, ela vai surgir devido à questão da liberdade que a gente tinha e limitação? Exatamente. Isso. Então, esse é o melhor argumento que a gente consegue, pelo menos é o que eu entendo como a melhor forma de explicar isso. Vamos lá? Tranquilo? Estamos quase terminando. Então, a gente já falou sobre a questão de entender o sofrimento, a gente já falou sobre a questão do livre-arbítrio, a gente já falou que o sofrimento não é causado por Deus, mas também pode ser usado por Ele. E Deus detém o sofrimento, né? Então, Deus é aquele que cuida das feridas, que cuida daqueles que sofrem. Conclusões, então, verdades essenciais. Deus existe, Deus é amoroso, Deus pode transformar o mal em bem e Jesus é a solução para o mal. Então, vamos lá. Eu quero ler com vocês Gênesis 45. Na verdade, quem lembra que está lá em Gênesis 45, 5 a 8? Qual é a história que está lá narrando que Deus pode transformar o mal em bem? José falando com os irmãos dele. O que está acontecendo lá? Qual foi o mal que Deus transformou em bem? José foi vendido para a caravana, e seria um absurdo, mas no final das contas isso termina como uma boa história, Deus preservando a história da família e também de um povo. Certo? Conclusão aqui é: Deus permite o mal, mas Deus também transforma coisas más e cuida das pessoas que sofrem com o sofrimento e restaura isso. Segunda outra conclusão ali, Apocalipse 21, 8, de 1 a 8. Quem pode ler para a gente Apocalipse 1? Eu quero ler esse texto com vocês, 21, de 1 a 8, em alta voz. E eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha dos tronos e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos, Deus habitará entre eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará entre eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ó, aqui o Apocalipse está dizendo, aqui já foi. O que o Apocalipse está dizendo é o seguinte: tudo foi criado bom e perfeito. Houve um ato que é a queda, e desde então o mal e o sofrimento entraram na terra e isso corrompem tudo, e o sofrimento existe. Essa é a narrativa e a explicação cristã de como o sofrimento existe. Por que o sofrimento existe? Por conta da queda. E Deus promete a restauração plena, e aqui está o céuzinho, com uma ilustração de eternidade, para dizer que todas as coisas serão plenamente restauradas. Então não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então o final do sofrimento existirá. Qual é o ponto aqui? O cristianismo tem uma explicação. Pergunta importante: qual seria uma outra explicação que
que não cristianismo para a origem do mal e para como isso vai acabar? Eu não sei. Então, entre explicação nenhuma e uma boa explicação, mais uma boa evidência para mim. Entendeu? Lembra? A gente tem uma única resposta que acaba com todas as dúvidas? Não. Mas quantas evidências são possíveis e determinantes, suficientes? Eu acho que essa é uma boa evidência de que a gente pelo menos tem uma explicação para o mal. Tá bom, Deus não existe. Como é que você explica o mal? Como é que você explica o que é bom? Coloca o outro cara para responder. E seja aberto para ouvir. Fala, meu querido. Eu não sei exatamente o contexto, na verdade. Eu acho que estava falando sobre Israel e sobre quando o povo estava fazendo ídolos e tal. Só que tem um versículo em Isaías, Deus está falando sobre o poder dele e fala assim, Isaías 45, 6. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, como que a gente explicaria isso nessa parte? Deus está falando que o mal, ele também é o Senhor que tanto faz bem como quando o mal faz o mal. Legal. Tem boas discussões teológicas, talvez teses e doutorados e coisas do tipo sobre essa pergunta. O problema do mal talvez seja um dos problemas mais difíceis da gente explicar, tá? E Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, não causa mal a ninguém, e esse texto de Isaías mostra que ele é o autor do mal. O que algumas pessoas vão descrever a pergunta é, Deus permite o mal, ou Deus gera o mal? Dentro do texto de Isaías Deus, ao criar a possibilidade do mal, ele é o autor do mal, ou Deus, ao criar a possibilidade que as coisas aconteçam, ele simplesmente se isenta dessa parte. Então, a palavra permite e gera o mal vão para caminhos distintos. Resposta, qual é o certo e qual é o errado? Como diria um programa bem antigo, você decide. Tá bom? Então, existem pessoas que preferem a palavra permite. E tem pessoas que vão dizer que gera. O que a Bíblia diz é que Deus é bom e que dele não há maldade alguma. Talvez uma explicação, se for lado me permite, é que Deus cria a possibilidade de que o mal exista. Uma vez que ele cria as pessoas e as coisas limitadas, logo, ao criar algo limitado, eles poderiam escolher desobedecê-lo, então o mal não é autoexistente, é uma corrupção do que é bom. Essa é a melhor explicação que Deus permite. Deus gera, esse seria um grande problema. Se a gente vai para esse lado, se Deus gerou o problema, quer dizer que Deus é bom, mas Deus também pode ser mal? A gente tem um grande problema aqui. E se vai para esse lado, a gente vai ter que explicar isso melhor. A teologia mais tradicional, pelo menos o que a gente está estudando aqui, prefere dizer que Deus permite o mal. E é assim que a gente explica de Isaías. Deus, ao criar, o que Isaías está dizendo Deus cria a possibilidade de que o mal exista, e pessoas, e no caso Satanás também, escolhe desobedecer a Deus, logo o mal afeta as pessoas. Essa é a melhor explicação que eu consigo te oferecer. É só uma linha de raciocínio que quando fala que Deus gera, então vamos supor que eu faça uma escolha que seja mal, seja ruim. Então, tipo assim, Deus ele fez com que eu fizesse essa escolha. Só que se esse fosse o caso, não era mais fácil, tipo assim, de só fazer o que a gente só fizesse escolhas corretas, sabe? Porque ele dá a oportunidade de escolhas pra gente fazer na vida. Sim. Isso que está narrando é o que teologicamente a gente chama de ou determinismo ou ultradeterminismo. Seria o equivalente a dizer que nós somos videogames na mão de Deus. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer, a gente não toma essa última decisão. Ou seja, a próxima palavra que eu falar agora, no final das contas, é uma decisão de Deus que eu tomasse, se fizesse. Se a gente vai para esse lado, a gente está tendo um problema bíblico-teológico de dizer que Deus nos criou com liberdade, e o que a gente está chamando de livre-arbítrio. Tem gente que acredita nisso, tá? Tem, eventualmente, talvez cristãos, religiosos, que acreditam nisso. Que tudo é determinado por Deus.
Logo, tudo que acontece foi, em uma instância, causado por Deus, gerado por Deus. Se a gente vai para esse lado, a gente tem um grande problema. A gente tem o problema da liberdade humana, a gente tem o problema da liberdade dos espíritos, né, dos anjos, demônios, por aí vai. Eu acho que isso aqui faz pouco sentido biblicamente falando, para não dizer que não faz, tá bom? Mas isso narrando tem base teórica para isso. Uma das explicações para esse texto de Isaías seria que Deus não cria o mal moral em si, mas cria a calamidade, por exemplo, o que aconteceu com Jó. Deus não cria o mal, mas ele permite que aconteça o mal, mas na real quem fez foi ele. Quem liberou esse mal acontecer foi Deus. E não o mal moral no sentido criou o pecado. Tá. Então você está dizendo que o que está sendo chamado de mal em Isaías são consequências de catástrofes, consequências de atos naturais, ou ele libera para chover demais, ou ele libera para ter um terremoto, coisas do tipo. É possível. No sentido, tipo, por exemplo, se alguém morre num acidente de carro. Meus pais morreram num acidente de carro. Deus determinou que esse mal iria acontecer, mas não foi a ação de Deus que esse mal acontecesse. E aí, o mal é consequência da responsabilidade humana. Isso que você está dizendo é quase o determinismo, que eu quero dizer o seguinte. Deus... Isso aqui eu nem sei se tem nome filosoficamente falando, mas acho que tem mais um que sim. Mas seria mais ou menos assim. Quem aqui joga RPG, alguma coisa do tipo, já jogou? Seria mais... Você é um nerd babu também, meu. Na lógica de jogos assim, tem mais ou... Vê se eu estou errado, eu não sou nerd nesse nível, mas esse é mais ou menos assim. Quando se escreve o mapa, quando se escreve o universo, tem mais ou menos assim. Você faz uma escolha, e essa escolha, ela te abre 3, 4, 5 possibilidades de escolha. Certo? Mais ou menos essa lógica do RPG em alguns lugares, certo? Aí aqui você joga dado, você conta uma história, faz uma outra escolha, que abre mais 3, 4 possibilidades, certo? E daí você aqui abre mais outras e vai ramificando. Certo? É mais ou menos essa lógica do jogo, não é isso? Em um certo sentido. O que você está descrevendo para mim, cadê? O que a gente está falando agora aqui. É que Deus criou toda essa lógica do jogo. Ele não necessariamente determina como que eu vou jogar esse jogo, mas ele diz que se eu escolher aqui, se Adão escolhesse não pecar, ia para um lado. Se Adão escolhesse pecar, ele ia para o outro. Se eu sou um determinista, eu vou dizer que Deus descreveu todo o caminho. Se eu sou um pouquinho menos que isso, eu vou dizer que Deus criou todas as regras. E quando eu escolhi para cá, ou para cá, lá. Então, mais ou menos está dizendo o seguinte: Deus determinou que eu casasse com a Thaís? Não. Mas Deus determinou, ou Deus permitiu que eu pudesse escolher ir para o Palavra da Vida, ir para a Fabapar em Curitiba, ir para o seminário de Dallas, nos Estados Unidos. Uma vez que eu escolhi para Atibaia, tinha 40 meninas que eu ia conhecer aqui. Das 40 meninas que eu ia conhecer aqui, tinha uma que vinha namorando, que o outro escolhia, e tinha uma que eu podia conhecer aqui. E eu escolhi a Thaís. Aí quando eu escolhi a Thaís, eu podia ter ou não ter filhos. Aí escolhi ter filhos, aí nasceu o Tito, por aí vai. Então o que a gente está dizendo é que Deus escreveu todo esse jogo. É uma possibilidade? A Bíblia descreve dessa forma? Não. Mas isso aqui é chamado quase de determinismo, tá bom? Ela, depois eu volto. Permaneceria na nossa vida, mais do que entraria que já entrou, né? E a gente não conseguiria ter a noção de espelhar a gente de uma maneira melhor, né? Então, eu falei que eu não era tanto calvinista, comunhano e tal, mas, digamos, nesse contexto aqui, pode-se dizer que o livre-arbítrio deixou de existir e hoje a gente tem essa outra parte, Tá, só para corrigir uma informação aqui. Se você for arminiana ou calvinista, nenhum dos dois, se você for coerente com as teses arminianas e calvinistas, tá? E essa mala de sopa eu não vi. Não. Estou dando um exemplo. Nenhum dos dois nega livre-arbítrio, tá bom? Nenhum dos dois. O que acontece em um e que diferencia do outro
é o que o arminiano vai dizer que existe uma graça preveniente. Eu não posso explicar isso aqui agora, senão a gente vai estar numa aula de soteriologia. Mas, basicamente, você lembra da música do Wesley Safadão que falava 99% anjo e 1% é vagabundo? Basicamente, a visão arminiana vai dizer que nós somos corrompidos, depravação total, mas tem uma graça preveniente, tem um pedacinho da gente que pode ou não aceitar a Deus. Logo, a gente pode escolhê-lo ou não. Mas ninguém, nem arminianos nem calvinistas, negariam a questão do livre-arbítrio ser algo que não nos atinge. Mas assim, isso estou falando de alguém coerente com a teologia. Alguém que está falando bobagem por aí, talvez vai dizer, não, eu tenho livre-arbítrio. O que normalmente as pessoas, quando estão falando de livre-arbítrio, estão chamando de livre-agência, eu entendo que essa é a melhor forma de explicar. Porque quando a gente fala de livre-arbítrio, as pessoas estão entendendo o ultradeterminismo que foi dito aqui. Eu não posso escolher o carro azul ou vermelho. Isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade, isso a gente está falando da declaração de fé, eu tenho isso na minha aula de teologia, não tenho capacidade de mostrar isso aqui agora, mas livre-arbítrio tem a ver com a escolha de fazer o bem ou o mal. E isso eu acho que nós não temos porque nós estamos corrompidos. A livre-agência, você pode escolher estudar no CLB ou estudar em outro lugar, isso é o que a teologia chama normalmente de livre-agência. Então, na sua afirmação toda aí, o que eu diria é, quando nós nos entregamos a Deus, ou somos alcançados por Deus, esse mal que nos afeta é, no primeiro momento, perdoado, com o processo de santificação vai reduzindo, e na eternidade ele vai ser eliminado das nossas vidas. Mas a possibilidade de pecar existe em nós. É daqui? A mão levantar? Não. Vai lá. O senhor estava falando da questão que existem várias possibilidades em vários caminhos que a gente consegue escolher. Mas e na parte de... Da possibilidade, eu estou dizendo que isso é uma... não estou dizendo que eu creio nisso. Mas e a possibilidade de Deus definir o que a gente vai ensinar? Por exemplo, quando ele falou com a Faraó, ele endureceu o coração dele e não mexeu no povo se a gente não tivesse. Nesse sentido, o texto bíblico diz que isso aconteceu. Agora, a pergunta é, isso acontece sempre? Se a gente entende que isso acontece sempre, ultradeterminismo. Se a gente entende que Deus fez isso pontualmente em algumas situações, tudo bem. Então, a possibilidade... Quando eu escolhi a Thaís porque Deus determinou. Ultradeterminismo. Tem gente que pensa assim? Tem. Você quer pensar assim? Defenda isso. Tá bom? Quando Deus endureceu o coração de Faraó, Deus determinou isso? Sim, determinou, é o que a gente sabe. E só para esclarecer, nessa parte do Faraó, mesmo Deus, estando na Bíblia, que Deus endureceu o coração de Faraó, o que aconteceu depois do Faraó não ter deixado o povo ir, continua sendo totalmente responsabilidade do Faraó. Não é, por exemplo, não tem como culpar a Deus por o Faraó não ter deixado o povo ir, é responsabilidade humana do Faraó. Entre os assuntos mais desafiadores da história é conciliar soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu concordo com o que você disse, mas não é fácil conciliar as duas coisas. Mas é isso. Eu concordo com o que você disse. Agora, todo mundo concorda com a gente? Não sei. O que eu estou dizendo para você é conciliar soberania divina e responsabilidade humana é uma tensão. Uma tensão. Toda tensão é irresolvível, sei lá se essa palavra existe, irreconciliável? Não acho. Existem tensões, e essa é uma delas. Duas citações para a gente finalizar o nosso tempo aqui. Se você estiver buscando, presta atenção que eu acho ela muito importante, John Frame, um grande filósofo e teólogo, se você está tendo dificuldade de entender o que eu estou falando, vê o que o John Frame diz, tá bom? Ele diz o seguinte: se você estiver buscando a explanação que vindique a providência de Deus em toda a instância moral, eu certamente não poderei fornecer nenhuma resposta do livro que alguém possa. Eu sou só o professor que está vendo no CLT, o John Frame é o John Frame. Ele está dizendo, se você quer uma resposta que resolva todos os seus problemas, ele está dizendo, eu não tenho. O João também tem. Nem eu penso que podemos prover uma reconciliação teórica totalmente satisfatória entre a soberania e a bondade divinas e o mal. O mistério da relação de Deus com o mal é um que, estou convencido, jamais será dissolvido nessa vida, e não estou certo de que será na seguinte. O John Frame disse, está difícil resolver o que a gente falou nessa aula. Ele falou, é isso aí. O João tentou explicar, deu uns argumentos aqui, não concordo, ele falou, é isso aí. E meu amigo, se o John Frame falou isso aí, é isso aí. Final. O Evangelho, eu quero terminar com um pouquinho de esperança para a gente. O Evangelho cristão declara com paixão e poder que o sofrimento e a dor deste mundo darão espaço a um lugar melhor. Um lugar em que Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. E não haverá mais morte,
nem branco, nem lamento, nem dor. E nós vivemos nessa esperança. Eu quero terminar dizendo o seguinte: eu não conheço outra visão de mundo que traga uma esperança mais sólida, robusta e clara do que o cristianismo. Então, vamos dizer que a gente tem dificuldade de explicar o sofrimento, como o João Frank falou. Verdade. Os ateus também vão ter dificuldade de explicar o sofrimento. Agora, o que eles não conseguem explicar é: e aí? É assim que existe? É assim que é? Como que resolve isso? A resposta para alguém que não crê em Deus não resolve. Por isso que, na minha percepção pessoal, a única resposta possível é que, se Deus não existe, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, niilismo. Nada faz sentido. Se nós abrirmos mão de Deus, para mim, a única possibilidade é: nada faz sentido. Por quê? Se Deus existe, haverá consolo. E a minha conclusão para você é: eu não conheço os seus sofrimentos. Eu não conheço os sofrimentos de onde você veio. Talvez você tenha sido abusado ou abusada quando criança. Há poucas semanas eu estava atrás com uma pessoa que foi abusada pela própria mãe quando criança. Eu não consigo imaginar que vai passar por isso. E os traumas que isso acarreta. Ele estava fazendo terapia porque caiu em uso abusivo de drogas e tentou se matar. Por isso que ele estava nessa condição. Como que eu explico isso? Como é que a gente resolve isso? Eu só tenho uma explicação, que é: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso para mim traz esperança. Então eu não sei qual é o sofrimento que você teve, tem operado, mas eu sei e creio e vivo a partir dessa crença que Deus enxugará os olhos toda lágrima. É isso que me traz esperança. E eu espero que também traga esperança para você. Fechado? Só para a gente fazer igual a ontem, eu queria ouvir uma ou duas pessoas. Eu sei que a gente tem que correr para o nosso almoço, mas como a aula de hoje foi útil, foi importante para você, você sai daqui com quais conclusões? E aqui eu quero que a gente saia mais motivado do que só com alguma dúvida. Como a aula de hoje te ajuda a ser um cristão, a viver e por aí vai. Uma ou duas pessoas para a gente fechar. Temos alguém? Fala, mano. A gente pode se esforçar para entender mais, mas a gente vai aceitar que nós somos limitados. Boa, o que mais? Apesar de várias perguntas de justificação de caminho, o que realmente importa é que é isso que a gente tem que verdadeiramente debater e afirmar. O resto é. Eu diria que as outras coisas são importantes, mas eu acho que essa talvez seja uma das verdades mais importantes. E por ela que nós devolvemos a nossa vida prioritariamente. Legal. Então, você quer convencer sua irmã, sua mãe, seu pai, seu namorado, seu amigo? Então o Espírito faz isso. No final das contas, quantas evidências são suficientes? Não sei. Na verdade, de ontem, eu acho importante que o grupo de discussão não debater em si, mas Conversando, dialogando. conversar com a pessoa, entender o que ela está falando e apresentar um ponto de uma forma. Legal. A gente às vezes debate, cria argumentos que não necessariamente são das pessoas, né? Então a gente bate no espantalho em alguma coisa que não realmente existiu. Então ter bons ouvidos talvez seja uma boa atitude de um bom projeto. Enfim, gente, bom almoço para vocês. Nos vemos hoje à noite na capela.